Aula 7 do terceiro bimestre para o sétimo ano. Nesta terceira parte, vamos retomar o plano cartesiano que nós vimos no semestre passado. Nós vimos que o plano cartesiano é formado por dois eixos numéricos. Só que vimos o plano cartesiano só no primeiro quadrante. Aqui temos um plano cartesiano em que o eixo numérico tem números positivos e negativos. O outro eixo horizontal, também é formado por números positivos e negativos. Então, este plano cartesiano que está sendo apresentado tem eixos numéricos com números positivos, negativos e zero. Tem uma vírgulazinha. Muito bem. Esses eixos vão dividir o plano em 4 regiões. 1, 2, 3, 4. Essas regiões são contadas no sentido anti-horário. Cada região dessa é conhecida como quadrante. Temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O eixo horizontal é conhecido como eixo dos X ou eixo das abscissas. É um nome um pouquinho diferente, mas você acaba se acostumando. O eixo horizontal, eixo dos X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é conhecido como eixo dos Y ou eixo das ordenadas. Nós podemos localizar pontos no plano cartesiano. Esses pontos são representados por pares ordenados. O que é um par ordenado? Par porque tem dois números. Ordenado que tem o primeiro e o segundo número. O primeiro número é sempre o X, é localizado no eixo horizontal. O segundo número é o Y, localizado no eixo vertical. O X e o Y são chamados de coordenadas do ponto. O X, que é o primeiro elemento, é a abscissa do ponto. E o Y, que é o segundo elemento, é a ordenada do ponto. Com isso, então, nós vamos localizar alguns pontos nesse plano cartesiano. Temos, então, aqui o primeiro quadrante, que eu vou abreviar assim. Temos aqui o segundo quadrante. Eu estou escrevendo aqui em cima para não ocupar espaço aqui, mas tudo isso é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante. Aqui temos o terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Agora, nós vamos localizar os pontos. Não se esquecendo que o primeiro número que aparece é o X e o segundo é o valor do Y. X igual a 3, eu vou olhar aqui o eixo do X, X igual a 3. Faço a linha aqui, olha, percorro a linha que passa pelo 3. Y é 5, percorro a linha Y igual a 5, que passa pelo 5. Onde a linha que passa por X igual a 3 encontra a linha que passa por Y igual a 5, ali está localizado o ponto A. Ponto B, X é menos 3 e Y é 3. Eixo X menos 3, a linha passando pelo menos 3. Y igual a 3, a linha passando pelo 3. Onde essas duas se encontram, ali está localizado o ponto B. O ponto A é do primeiro quadrante, o B é do segundo quadrante. O ponto C, X é menos 1. Sabemos que aqui é 1 positivo, 2 positivo, 1 negativo. Passando a linha pontilhada, passando pelo menos 1. Y igual a 4.
1, 2, 3, 4. Onde a linha que passa pelo x menos 1 encontra com a y passando por 4, aqui está a localização do C. Ponto D, que também está no segundo quadrante. Ponto D, x é menos 3, y é menos 3. Ó, x menos 3, y menos 3. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Onde eles se encontram, aqui está o ponto D. Ponto E, 0, 0. X é 0 e y é 0. Ó, x igual a 1, x igual a menos 1. X igual a 0 está sobre o eixo y. O x é 0 e o y é 0. Y igual a 1, y igual a menos 1. Y igual a 0 está sobre o eixo y. Logo, aqui, no ponto de encontro dos dois eixos, está localizado o ponto E. X igual a menos 4, y igual a 0. X menos 4, ó. X menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y igual a 0, ó. Y igual a 0 está sobre o eixo X. Então, aqui, exatamente aqui, vou localizar aqui em vermelho, está o ponto F. G. X igual a 0 e y igual a 6. X igual a 1 menos 1. X igual a 0 está sobre o eixo y. G, e aqui o x e o y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, x igual a 0 e y igual a 6 está sobre o eixo y. Aqui é o ponto que G. H. X é 5 e y é 0. 1, 2, 3, 4, x igual a 5. E y igual a 0, está sobre o eixo x. Então, aqui está localizado o ponto H. E, finalmente, x vale 0, y menos 2. X igual a 1, menos 1. X igual a 0, y igual a menos 2. Está sobre o eixo y, o ponto I. Então, olha o que temos. A é do primeiro quadrante, pertence ao primeiro quadrante. O B, cadê o B? Aqui. B pertence ao segundo quadrante. C pertence ao segundo quadrante. D pertence ao quarto quadrante, ao terceiro quadrante. Pertence ao terceiro quadrante. O E, a gente diz que é a origem dos eixos, onde os eixos se encontram. F está sobre o eixo X. G está sobre o eixo Y. H sobre o eixo X e I, G e I sobre o eixo Y. Poderíamos ter marcado aqui um ponto no quarto quadrante, por exemplo. Se eu quiser marcar esse pontinho aqui, em verde, quais serão as coordenadas dele? Eu olho para o eixo X, x igual a 4, y igual a menos 2, e J, vou chamar de J. O ponto J, o x é 4, que eu escolhi, e o y é menos 2. 4 menos 2. Com isso, nós vimos que o plano cartesiano vai ser formado por eixos numéricos com números positivos e negativos. Positivos e negativos, esses eixos dividirão o plano em 4 grandes regiões, chamadas de quadrantes, contadas no sentido anti-horário. Com isso, concluímos os assuntos da aula desta semana.